Olá, eu sou o Max, mais uma vez aqui com os dois, o Trigo e o França. Como vocês sabem, sou consultor da agropecuária Mina do Vale e hoje nós estamos com um tema de bastante importância, que é a questão nutricional, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição, mas no geral, tá? Tanto a parte de solo como a parte foliar, o que complementa o outro e tudo mais. Como eu cito muito em algumas palestras, a gente fala, lá atrás os solos tinham alto teor de matéria orgânica, tinham nutrientes em equilíbrio e ao longo dos anos veio fazendo essa degradação, esse desequilíbrio dos nutrientes. E ao longo desses anos, os nossos produtores, no geral, eles vêm falando muito da questão de NPK e esquece de outros elementos, esquece de fazer uma adubação de micro, uma adubação de matéria orgânica, esquece da biologia, da questão de flora do solo, né? Então, essa é a questão que eu vejo de grande importância da questão do organomineral. Lógico, a questão do organomineral não vem para suprir a deficiência de matéria orgânica, mas ele ajuda. Por quê? Porque ele protege o adubo, ele protege esse adubo, a parte mineral, além de fornecer mais ácidos úmicos e fúvicos, ele vai fornecer micros, vai fornecer alguns macros, como cálcio, magnésio. Então, a gente consegue ter uma adubação um pouco mais completa. A gente fala sempre, né, em questão de calagem do solo, dessa importância, porque os adubos vêm. Então, o nosso adubo organomineral hoje, ele tem um pH entre em torno de 6 a 6,5. Então, ele não tem ele não faz esse alterar o pH do solo, ele não baixa, sabe? Então ele tem um pH ali, tá mais ou menos em cima do que a gente trabalha já o pH do solo, que é em torno dessa faixa de 5,5, 6, sempre em busca de um pH ideal que seria o 7, né? Aquele pH que todo mundo queria ter no seu solo. Eu só quero frisar um pouco mais essa questão do pH que você falou, que é de extrema importância, que assim, ó, lembrando que o adubo convencional, a gente sabe que o pH dele fica na casinha ali dos 2, 3 no máximo, né? E tendo um pH de 2, 2,5, a consequência disso aí é a baixa, a questão da absorção da planta. Então diminui muito, você perde bastante o adubo, o convencional, por essa questão de pH. E o organomineral, a gente viu agora aí que o Trigo falou que o pH já é totalmente diferente desse mineral, então, consequentemente, nós temos um aproveitamento melhor do formulado ali, tá certo? Isso aí, Max, a ideia é essa mesmo. No solo, quando você tem, vamos falar que a gente tem um pH ali, vamos falar que o produtor tem um pH de 6 no seu solo. Ele vai fazer uma adubação com adubo com baixo pH e aquilo ali, naquele instante que ele adubar, vai chover, vai criar momentaneamente, ele tem uma acidificação momentânea, depois vai descer, mas ele tem uma acidificação momentânea. Lógico, a longo prazo, toda adubação vai acidificando um pouco mais. E o que acontece? Ele vai haver perdas, como a gente já falou anteriormente, tem a perda por volatilização, lixiviação de alguns elementos e fixação. Então o que acontece? Aí criando aquele redução do pH momentâneo, isso também vai acarretar em perdas de elementos. Já no organomineral, o que acontece? Essa fração orgânica, ela cria um ambiente diferente do solo. Como ele vai estar ali, como eu falei, a planta não come, ela bebe, então aquele adubo mineral vai estar disponível no teor na fração de matéria orgânica, com pH que seria o ideal para a planta comer, se alimentar. Então ele vai ficar por um período, um prazo um pouco maior disponível para a planta, e sem falar que não vamos ter um menor impacto de acidificação dos nutrientes. Então, e aí a gente pode, tendo nutriente no solo, a gente já pega o Felipe França e vamos fazer
A questão do fator também, só para complementar, né? A questão também tem que frisar bastante a salinidade do... Exato. E a moda de aplicação também é preocupante, né? O pessoal aplica o adubo convencional já bem concentrado. Isso aí que é um fator que prejudica muito. Show de bola, França, bem lembrado. Uma outra coisa que você falou agora aí, eu lembrei da questão da calagem, que o Trigo ele citou aqui por cima aqui, né? A questão de calagem, então isso é importante também, né, França? Eu acho que de nada vai adiantar nosso produto hoje em um solo com pH ruim, um solo com teor alto de alumínio, uma CTC baixa, um V% baixo, eu acho que nosso produto não vai conseguir fazer... Produtor nenhum, né? O básico, o produtor tem que estar preparado. O mínimo amostragem de solo, solo e folha, né? Que o produtor não adianta ele fazer o solo, mas ele não sabe quando está entrando na planta. Então ele tem que fazer sempre uma amostragem de solo e folha para a gente poder auxiliar ele nessa complementação, né? Então é muito importante para o nosso trabalho, está falando de nutrição. E nutrição depende do quê? De uma correção de solo adequada. Ô França, deixa eu pegar essa deixa aqui, eu precisava tirar uma dúvida também, a questão do enchimento de fruta, né? Nós sabemos que a UPL hoje, ela trabalha com o Cafol, né? Que é um produtão, ele é bem rico em potássio, né? E também tem alguma coisa de hormônio. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais a respeito. A gente tem um produto da linha, como você já disse, o Cafol, né? Ele tem em torno de 50% de fósforo e 18% desculpa, ao contrário. 50% de potássio e 18% de fósforo, e também contém a giberelina. A giberelina, que é um hormônio que, né, para quem não tem muito conhecimento, é um hormônio que ele ajuda na quebra de dormência, mas também tem um efeito de alongamento e divisão celular. Então ele é um hormônio bem versátil. Em outras regiões utiliza esse hormônio concentrado para quebra de dormência de algumas plantas, principalmente no Nordeste. Né? Isso é bem interessante. Mas o Cafol, além desse fator enchimento, que ele é um produto bem voltado para enchimento de fruto, ele tem uma ação muito legal foliar, que é na regulação osmótica. Naqueles períodos mais quentes do dia, né, você observa que a folha murcha. Por que ela murcha? Porque ela perde água, né, que é fechamento e abertura estomática, entendeu? E isso aí é determinado pela bomba sódio e potássio, entendeu? Então isso é interessante porque a gente trabalha com o potássio via foliar, auxilia nesse trabalho da bomba sódio e potássio, abertura e fechamento de estômago. Então, o que isso aí auxiliaria? No fechamento adequado, diminuição de perda de água, recuperação mais rápida em dias de alta temperatura. A gente também trabalha um produto chamado Vitalik, que é muito importante, é um cálcio meio ácido. Isso aí, né, posso estar equivocado, mas não conheço outro produto no mercado que esteja. Geralmente os cálcios são extremamente alcalinos. Isso aí é meio complicado você trabalhar isso em calda, né? E ele via foliar, o que ele é? De alta absorção, contém micros, e por ele estar em meio ácido, para algumas culturas ele ajuda até a segurar temporariamente alguns fungos e bactérias, então fazendo efeito fungistático, bacteriostático. Legal. Trigo, como o Felipe França aqui citou agora, o Trigo, antes dele trabalhar na Ferticel, ele era um dos nossos vendedores, né? E com o Foltron ele tem uma história bacana aí pra Mas na verdade essa história que o França tá falando não era nem como representante da Mina do Vale, foi na época de estagiário. Legal. Eu tava na saída da faculdade, eu fiz uma área na época, era com feijão. Eu dei uma fita com herbicida no feijão, sapecou todo o feijão, e aí depois quando eu vim pra Mina do Vale, a Mina do Vale nem tinha ainda arista, não tinha coisa. E na época aconteceu essa fita, e aí eu cheguei na cooperativa, eu falei, queimei tudo no feijão, que era um campo. Aí o cara pegou e falou assim, aplica esse produto, Foltron. Rapaz, aplicamos, conseguimos salvar a lavoura e o dia de campo. Nossa, na época, acho que eu salvei meu estágio. Olha que legal. Então, foi um produto que até quando a Mina do Vale veio, na época a Arista ainda veio trabalhar, até na época eu comentei com o Felipe, eu falei, eu sou fã desse produto. Por quê? Porque eu tinha um caso de amor, salvou meu estágio. Olha que legal. Então, é um produto que eu sou fã,
hoje indico, recomendo de olho fechado para todos os produtores, é um produto que eu sou fã. E tem um outro produto também que aí já como vendedor a gente atuou muito, eu e o Felipe conduzimos muitas áreas na época ali, que é o Biozime. Esse produto eu acho que é o carro-chefe hoje da UPL na parte de nutrição. E é um produto que eu vejo muito resultado, principalmente aqui nas áreas do Vale, nossa. Nós tivemos casos aí e casos de sucesso, bastante sucesso, né, Felipe? E é interessante do Biozime é que ele contém os 3 hormônios promotores. Então a gente vem controlando a oscilação né, do estresse, né? Então a planta tende a não produzir muito um hormônio ou outro, principalmente os inibidores, o etileno e o abscísico. Então, com essa regulação do Biozime, a planta sofre menos estresse, então menos oscilação, ela tende mais a trabalhar produtivamente. Toda vez que ela sofre estresse, ela para. O principal né, dentro do Biozime é a citocinina, que para fisiologistas é conhecido como o hormônio do rejuvenescimento para plantas. Né? Porque a tendência dele é produzir novas células. Isso que é interessante no Biozime. E a auxina, que tende o quê? A transformar uma célula, a alongar ela, tá? E a giberelina, como eu já citei no Cafol, ela tem essa função de quebra de dormência e também a função alongamento de visão, tá? Mas a giberelina é bem versátil nesse ponto. Mas no Biozime o legal é a citocinina, que vai forçando planta. A gente citou até bananais muito antigos, o Biozime é uma alternativa muito legal, porque ele rejuvenesce. Aí você quer falar de casos, né? Tem 2 casos que eu gosto sempre de falar com o Felipe França, que são 2 casos onde a gente estava lá na empresa, né, em Jacupiranga. Chegou um produtor e falou assim, pelo amor de Deus, vocês vão ver meu bananal para vocês verem o que vocês fizeram. Eu e o Felipe França colocamos a mão na cabeça e ficamos desesperados na época. Chegamos lá, o bananal do cara tava incrível, tava lindo. Aí ele chegou e falou assim, tá vendo? Olha a nossa muda, a muda já tava perto da mãe, né? Perto do corte, as mudas bem adiantadas, as filhas também. E ele tava feliz, muito feliz com o produto, mas a forma que ele chegou, ele veio assim assombrando a gente saiu meio desesperado. E tem um outro caso na época que foi a geada de 2016, também foi um caso que eu acho que foi um caso extraordinário também, que numa região do Guaraú, né? Quando todas as áreas praticamente tiveram o problema com a geada, a gente tinha uma área que estava com esse produto, que foi a área que menos sofreu impacto nessa região, e uma área que saiu na frente. Então, depois até a produção dele, dentro dele, né? Que ele teve uma produção que foi extraordinária, acho que foi aonde a gente... Teve o aval, falar assim, esse é o produto. Então, eu acho que é bastante bacana. E por que a gente fala isso? Hoje, apesar, eu era representante da Mina do Vale, hoje como representante da Ferticel, é legal a gente falar por quê. Porque o produto hormonal, ele precisa que tenha nutriente no solo para ele poder fazer. Então, a casada, principalmente, da adubação via solo, junto com esse produto hormonal, eles se casam, eles são extremamente essenciais. Não adianta você ter um baita numa Ferrari, né, um motorista que não sabe dirigir. Então, você tem que ter toda essa caixa, parte nutricional, preparada para você inserir uma tecnologia hormonal. Como o Trigo já vem, desculpa estar interrompendo, Trigo, mas assim, é muito importante, porque ele vem frisando bastante essa parte de nutrição, foliar da minha parte, mas se não tiver a parte nutricional de solo, a gente consegue não entregar todo o resultado que poderia. Então isso aí é muito bacana. França, você quer fazer mais um complemento? Não, eu agradeço também meu grupo Milavar pela oportunidade, né? E acho muito legal mesmo esses vídeos que a gente vai fazendo instrutivo para o produtor, isso é muito legal. Trazendo a informação e sempre buscando temas atuais, né? Então, isso aí é sempre importante para a gente trazer. Show de bola, pessoal. Só para frisar aqui a questão que nós falamos sobre correção do solo, sobre tirar análise, coletar análise de solo, coletar análise de folha. Eu fico à disposição, o nosso amigo Trigo também está à disposição, o nosso amigo França também está à disposição. Então, nós não estamos aqui para simplesmente fazer uma venda, então a gente está preocupado com a situação do mercado, como foi citado no vídeo anterior, e nos colocamos à disposição de vocês para que vocês precisarem. Então, se gostaram, dá um likezinho, dá um joinha aí e até o próximo vídeo.